Eu estava servindo a feijoada de sábado, como sempre fazia nos almoços em família, quando minha filha Fernanda soltou as palavras que me partiram o coração na frente de todos. Pai, sua aposentadoria deveria ficar conosco. O senhor mal usa esse dinheiro mesmo. Ela disse isso olhando diretamente para o marido, Rodrigo, como se eu fosse apenas um móvel antigo ocupando espaço na sala. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas continuei servindo o feijão, fingindo que não tinha ouvido nada. Meu neto Lucas baixou os olhos para o prato, claramente desconfortável, enquanto meus outros filhos, Marcelo e Paula, simplesmente assentiram em silêncio com a irmã mais velha. Até Diego, o marido de Paula, balançou a cabeça aprovando o comentário cruel da cunhada. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Aquela não era a primeira vez que ouvia comentários sobre minha aposentadoria, mas nunca de forma tão direta e desrespeitosa. Depois que minha esposa Clarice faleceu há 4 anos, me mudei para a casa de Fernanda porque ela insistiu que eu não deveria morar sozinho. No começo parecia que realmente se preocupavam comigo, mas aos poucos fui percebendo que o que realmente lhes interessava era minha contribuição financeira para os gastos da casa. Minha aposentadoria de R$ 4.500 não era muito, mas ajudava a pagar as contas, e eles sabiam disso muito bem. Sempre contribuí com tudo que podia, comprando comida, pagando a conta de luz, ajudando nas necessidades da casa, pensando que estava retribuindo o carinho de me acolherem. Mas aquele sábado, quando ouvi Fernanda falando do meu dinheiro como se fosse direito dela, algo dentro de mim começou a despertar. Terminei de servir o almoço e me retirei para meu quartinho na parte de trás da casa, onde passei o resto do dia refletindo sobre como tinha chegado até ali. 65 anos de idade, 42 anos de trabalho como técnico em manutenção industrial, 3 filhos criados com muito sacrifício, uma vida inteira dedicada à família, e agora era tratado como se fosse um peso, um estorbo que custava caro manter. Sentado na beirada da minha cama estreita, olhando pela pequena janela que dava para o quintal, me perguntei pela primeira vez se não havia chegado a hora de tomar uma decisão que ninguém estava esperando. Mas o que eles não sabiam era que tudo estava prestes a mudar. Aquela noite, enquanto a casa ficava em silêncio, não consegui dormir nem um momento. As palavras de Fernanda se repetiam na minha cabeça como um eco doloroso. Sua aposentadoria deveria ficar conosco. Bem como se os 65 anos da minha vida, os 42 anos trabalhando desde os 23 anos em fábricas barulhentas para sustentar meus filhos, não significassem nada. Como se minha aposentadoria fosse um presente que tinha caído do céu para eles, em vez do resultado de décadas de contribuições e sacrifícios. Me levantei várias vezes para tomar água, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Fernanda dizendo para Rodrigo que meu dinheiro pertencia a eles. Durante aquelas horas de insônia, comecei a recordar como tinha chegado a morar naquela casa. Quando minha querida Clarice morreu de câncer, eu me sentia perdido, sozinho no nosso apartamento de 2 quartos em São Bernardo do Campo. Fernanda veio me buscar uma semana depois do enterro, chorando e me dizendo que não suportava a ideia do pai morando sozinho. Vem morar com a gente, pai. Ela disse. O senhor não precisa mais se preocupar com nada. A gente cuida do senhor. Eu pensei que era amor filial, que realmente se preocupavam com o meu bem-estar. Vendi nosso apartamento, aquele que Clarice e eu tínhamos comprado com tanto esforço, depois de anos juntando dinheiro, e me mudei com eles. O dinheiro da venda coloquei numa poupança por precaução, mas nunca imaginei que a precaução seria necessária tão cedo. Os primeiros meses foram tranquilos. Fernanda parecia genuinamente contente de me ter ali, e Rodrigo se portava cordial comigo. Lucas, que então tinha 11 anos, ficou muito animado com a ideia do avô morar com eles. Eu me sentia útil ajudando nas tarefas da casa, cozinhando as refeições que eles gostavam, levando Lucas para a escola quando Fernanda não podia. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro foram comentários pequenos sobre os gastos da casa. Ai, pai, tudo está muito caro.
dizia Fernanda quando revisava as contas. A luz, a água, o supermercado para 4 pessoas. Eu imediatamente ofereci contribuir com minha aposentadoria. E Fernanda pareceu surpresa, como se não tivesse pensado nessa possibilidade. Tem certeza, pai? A gente não quer que o senhor sinta que tem que pagar para morar aqui. Mas eu insisti. Era minha família, minha casa também agora. E era justo que contribuísse com o que pudesse. Então comecei a dar metade da minha aposentadoria todo mês para os gastos. Fernanda e Rodrigo pareciam aliviados, e eu me sentia bem de poder ajudar. Mas conforme os anos passaram, aquela contribuição se tornou uma expectativa, depois uma exigência silenciosa e, finalmente, segundo as palavras de Fernanda naquele sábado, um direito que eles tinham sobre meu dinheiro. A transformação foi tão gradual que quase não percebi até que foi tarde demais. No começo, Fernanda me consultava sobre as decisões da casa. O que o senhor acha, pai? Parece bom se a gente trocar essa geladeira? Mas com o tempo as consultas ficaram raras, depois inexistentes. Eu me transformei num espectador no que supostamente era também meu lar. Fernanda e Rodrigo tomavam todas as decisões, desde o que comprar no supermercado até que programas assistir na televisão. Quando eu expressava alguma opinião diferente, Fernanda suspirava e dizia: "Ah, pai, as coisas mudaram. Não é mais como no seu tempo." E eu me calava porque não queria causar problemas. O quartinho onde dormia tinha sido o escritório de Rodrigo antes de eu chegar. Eles o adaptaram para mim, mudando a mesa do computador para a sala. No início, Fernanda disse que era temporário, que logo arrumariam melhor meu espaço. Mas 4 anos depois, eu continuava naquele quarto pequeno com uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito e aquela janelinha que dava para o quintal. Lucas tinha crescido e agora tinha seu próprio quarto grande com televisão e videogame. Fernanda e Rodrigo tinham o quarto principal com banheiro privativo. E eu tinha meu quartinho, que a cada dia parecia mais um favor que me faziam do que meu lar. Durante esses 4 anos tinha visto como meus outros filhos, Marcelo e Paula, gradualmente foram se distanciando. No começo vinham sempre me visitar, mas Fernanda sempre conseguia tornar as visitas desconfortáveis. "Ah, Paula, você chegou justo quando a gente ia sair." Ou então, "Marcelo, que pena que você não avisou, não tem comida preparada." Aos poucos, meus filhos entenderam a mensagem. As visitas não eram bem-vindas na casa de Fernanda. Então agora eu os via só em ocasiões especiais e sempre sob o olhar vigilante de Fernanda, que escutava cada conversa como se fosse a dona não só da casa, mas também dos meus relacionamentos familiares. Mas o que mais me doía era a forma como Lucas tinha começado a me tratar. Daquele menino carinhoso que ficava animado de ter o avô por perto, tinha se transformado num adolescente que me via como parte da mobília. Quando eu tentava conversar com ele, respondia com monossílabos, sem levantar os olhos do celular. Fernanda sempre justificava: "É a idade, pai. Os adolescentes são assim hoje em dia." Mas eu lembrava quando Lucas me procurava para que eu contasse histórias, quando pedia que eu o ensinasse a consertar coisas como eu fazia, quando perguntava sobre a avó Clarice e ouvia fascinado minhas histórias. Tudo isso tinha desaparecido, substituído por uma indiferença que me partia a alma. A situação econômica de Fernanda e Rodrigo também me deixava preocupado. Embora ambos trabalhassem, pareciam viver sempre no limite do orçamento. Rodrigo era gerente de uma loja de materiais de construção e Fernanda trabalhava meio período como secretária numa clínica dentária. Os salários juntos deveriam ser suficientes para manter a casa, mas constantemente havia reclamações sobre contas, sobre gastos inesperados, sobre coisas que precisavam mas não podiam comprar. Eu não entendia muito de finanças, mas percebia que, desde que comecei a contribuir com minha aposentadoria, Fernanda e Rodrigo tinham começado a comprar coisas que antes não podiam. Uma televisão maior, uma geladeira nova, roupas de marca para Lucas. Era como se meu dinheiro tivesse aberto uma porta para um padrão de vida que eles queriam manter, sem se importar que aquele dinheiro viesse da economia de toda uma vida de trabalho de um homem de 65 anos. E agora,
Depois daquele comentário do sábado, ficava claro que eles não viam minha contribuição como uma ajuda generosa, mas sim como um direito que tinham sobre meus recursos. Eu tinha passado de ser o pai que se sacrificava pelos filhos, a ser a fonte de renda que mantinha o estilo de vida dos filhos. Quando finalmente me levantei naquela madrugada às 5 horas, algo tinha mudado dentro de mim. Me vesti em silêncio e saí para caminhar pelas ruas ainda vazias do bairro. O ar fresco me ajudou a clarear minhas ideias. Durante aquela caminhada, comecei a formar um plano. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia continuar vivendo como tinha vivido nos últimos 4 anos. Tinha chegado o momento de tomar decisões difíceis, decisões que talvez meus filhos não entendessem, mas que eram necessárias para recuperar minha dignidade. Quando voltei para casa, Fernanda já estava acordada preparando o café. Me viu entrar e franziu a testa. Onde o senhor estava tão cedo, pai? Seu tom tinha aquela mistura de preocupação fingida e irritação real que eu conhecia bem. Saí para caminhar. Respondi. Precisava de ar fresco. Fernanda me olhou como se eu estivesse louco. Na sua idade não deveria andar sozinho pelas ruas tão cedo. E se acontece alguma coisa? Mas eu já não escutava seus sermões com a submissão de antes. Pela primeira vez em 4 anos, suas palavras escorregavam em mim. Tinha algo mais importante na minha mente que suas reclamações. Durante o café da manhã, observei minha família com olhos novos. Rodrigo lendo o jornal de esportes sem me dirigir a palavra. Lucas comendo cereal enquanto assistia vídeos no celular. Fernanda reclamando dos preços do supermercado e de como tudo estava caro. Era uma cena que se repetia todas as manhãs, mas aquele dia a vi com uma clareza dolorosa. Eu era invisível na minha própria família. Existia só quando precisavam algo de mim. Dinheiro, ajuda com as tarefas, cuidar de Lucas quando eles saíam. O resto do tempo era como se eu não estivesse ali. Depois do café, quando Fernanda saiu para trabalhar e Rodrigo levou Lucas para a escola, fiquei sozinho na casa. Era segunda-feira e tinha toda a semana pela frente para pensar no que ia fazer. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquela solidão não me angustiou. Ao contrário, senti uma estranha sensação de liberdade. Ninguém estava me vigiando, ninguém estava me julgando, ninguém estava esperando nada de mim. Era só eu, Mauro Nogueira, um homem de 65 anos, que finalmente tinha decidido que merecia algo melhor que ser tratado como um objeto na casa da própria filha. Me sentei na minha cama e tirei de debaixo do colchão uma caderneta pequena, onde às vezes anotava gastos. Naquela caderneta comecei a escrever. Não uma carta, não um plano detalhado. Só ideias soltas, coisas que tinha notado, coisas que tinham me machucado, coisas que não estava mais disposto a tolerar. Escrever me ajudou a organizar meus pensamentos, a ver com claridade o que até aquele momento tinha sido só uma sensação confusa de mal-estar. Quando Fernanda voltou do trabalho aquela tarde, me encontrou na sala assistindo televisão como qualquer outro dia, mas algo tinha mudado em mim. Algo que ela ainda não podia perceber, mas que logo se tornaria evidente. Como foi seu dia, pai? Me perguntou com aquela cortesia automática que usava comigo. Muito bem, filha. Respondi com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Muito bem. Aquela noite, durante o jantar, Rodrigo comentou que tinha visto uma moto usada que gostava, mas que não tinha dinheiro suficiente para a entrada. Fernanda imediatamente começou a fazer cálculos em voz alta sobre como poderiam conseguir aquele dinheiro. Se a gente usar parte da aposentadoria do pai para a entrada, disse, podemos pagar em parcelas pequenas. Falava do meu dinheiro como se fosse uma conta bancária familiar, como se meus 65 anos de trabalho tivessem sido só para garantir a eles uma vida confortável. Mas desta vez, em vez de sentir aquela dor familiar no peito, senti algo diferente. Senti uma calma estranha, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que estava procurando há anos. Terminei meu jantar em silêncio. Ajudei a lavar a louça como sempre e me retirei para meu quarto. Mas aquela noite, em vez de chorar como tinha feito tantas vezes antes, me sentei na minha cama e continuei escrevendo na minha caderneta. Já não estava planejando só me queixar ou resistir.
Estava planejando minha libertação, e quando finalmente apaguei a luz e fechei os olhos, pela primeira vez em 4 anos dormi profundamente, porque sabia que tinha tomado a decisão mais importante da minha vida. Já não ia permitir que me tratassem como se fosse uma carga. Tinha chegado o momento de lembrar a todos que Mauro Nogueira era muito mais forte do que tinham imaginado. Os dias que seguiram aquele sábado terrível foram como despertar de um sono longo e confuso. Comecei a prestar mais atenção nas conversas que aconteciam pela casa, e o que ouvi me abriu os olhos de uma maneira que jamais imaginei. Fernanda e Rodrigo falavam abertamente sobre planos que incluíam meu dinheiro, como se eu já não estivesse mais ali. Os ouvi quando comentaram sobre trocar a moto usando parte da minha aposentadoria como entrada. E vi quando Fernanda mostrou para a irmã Paula um catálogo de móveis novos, dizendo que agora podiam se dar esse luxo. Paula comentou com o marido Diego que eles também poderiam se beneficiar daquela renda extra que eu representava. Tinha me transformado num espectador da minha própria vida, caminhando pela casa como um fantasma que ninguém mais via de verdade. Durante aqueles dias também comecei a notar coisas que antes tinha ignorado por comodidade, como a forma que Fernanda suspirava exageradamente quando eu entrava na cozinha enquanto ela cozinhava, ou como Rodrigo baixava o volume da televisão quando eu me sentava na sala, como se minha presença fosse um incômodo. Lucas já nem fingia cortesia comigo. Quando eu falava com ele, respondia sem levantar a vista do celular, com um tom que deixava claro que eu estava interrompendo. Até as refeições tinham se tornado momentos de tensão, onde eu comia em silêncio, enquanto eles faziam planos para o futuro, usando recursos que eram meus. Uma tarde, enquanto dobrava roupa no meu quarto, ouvi Fernanda falando ao telefone com uma amiga. Ai, comadre, você não sabe como é difícil morar com uma pessoa mais velha, dizia. É como ter uma criança grande que precisa de atenção constante. Minhas mãos pararam sobre a camisa que estava dobrando. Claro que ajuda financeiramente, continuou Fernanda. Mas às vezes acho que não vale a pena todo o trabalho extra que dá. Trabalho extra. Isso era eu para minha própria filha. Trabalho extra. Não um pai que a tinha criado com amor. Não um homem que tinha sacrificado sua juventude para dar a ela uma vida melhor. Era trabalho extra que se compensava com dinheiro. Aquela noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, as memórias começaram a voltar com uma força que me tirou o fôlego. Me sentei na minha cama estreita e deixei que as lembranças fluíssem, porque precisava recordar quem tinha sido antes de me transformar nesta versão invisível de mim mesmo. Lembrei quando Fernanda tinha 7 anos e ficou gravemente doente com pneumonia. Clarice e eu não tínhamos plano de saúde, e o hospital particular era a nossa única opção para salvar a vida dela. Vendi meu carro, um Fusca 69 que era meu orgulho, para pagar o tratamento. Fernanda ficou 2 semanas internada, e eu dormi numa cadeira ao lado da cama dela todas as noites, alimentando-a colherada por colherada quando finalmente pôde comer. Lembrei das noites que passei acordado fazendo bicos de eletricista e encanador, trabalhando até me doerem os dedos para conseguir dinheiro extra e poder colocar meus filhos em escolas melhores. Clarice trabalhava como costureira em casa, mas meu salário de técnico de manutenção mal cobria o básico. Eu pegava trabalhos extras, consertava aparelhos dos vizinhos, tudo para que Fernanda, Marcelo e Paula pudessem ter oportunidades que nós nunca tivemos. Lembrei como economizei real por real durante 3 anos para poder fazer uma festa de 15 anos digna para Paula, porque ela sonhava com aquele dia desde que era menina pequena. Também lembrei quando Marcelo teve problemas no ensino médio e precisava de aulas particulares para não reprovar. Clarice e eu trabalhamos turnos duplos durante meses para pagar aquelas aulas. Eu trabalhava consertando geladeiras e máquinas de lavar à noite depois dos meus plantões de dia, chegando em casa às 2 da madrugada para levantar às 5 e preparar o café para minha família. Marcelo conseguiu se formar e arranjar seu emprego atual, graças àqueles sacrifícios que fizemos. Mas agora, quando me via nas reuniões familiares, era como se todas aquelas noites sem dormir
todo aquele trabalho exaustivo tivesse sido apagado da memória deles. Durante aquelas madrugadas de insônia, comecei a me questionar onde tinha falhado como pai. Tinha sido permissivo demais? Deveria ter ensinado meus filhos a valorizar mais os sacrifícios que Clarice e eu fizemos por eles? Ou talvez o problema fosse que tinha dado tanto de mim mesmo que meus filhos cresceram pensando que era minha obrigação me sacrificar por eles. Tentei algumas vezes iniciar conversas sobre meus sentimentos, mas era como falar com paredes. Fernanda sempre estava ocupada com algo importante. Marcelo mal aparecia pela casa. E Paula só me procurava quando precisava que eu cuidasse de algo para ela. Uma quarta-feira de manhã, enquanto limpava a sala, encontrei um envelope aberto na mesa da sala de jantar. Era um extrato bancário de Fernanda e Rodrigo. Normalmente eu não teria olhado, mas o envelope estava aberto e os números eram visíveis. Fiquei congelado quando vi a quantia de dinheiro que tinham na conta poupança. Mais de R$35 mil. R$35 mil. Enquanto me diziam constantemente que não tinham dinheiro para nada, que tudo estava muito caro, que precisavam da minha aposentadoria para sobreviver. Senti que o chão se movia sob meus pés. Se tinham aquela quantia guardada, por que precisavam do meu dinheiro todo mês? Por que Fernanda reclamava constantemente que não podiam se permitir isso ou aquilo? A resposta era dolorosa, mas clara. Não precisavam do meu dinheiro, queriam. Minha aposentadoria não era uma ajuda para sobreviver. Era uma renda extra que permitia que eles economizassem o próprio dinheiro e vivessem mais confortavelmente. Eu era literalmente uma fonte de renda adicional, um investimento que dava retorno mensal em troca de me dar teto e comida. Aquela revelação mudou algo dentro de mim. Durante dias caminhei pela casa sentindo como se fosse um estranho, vendo tudo com olhos novos. As reformas que tinham feito na casa no ano anterior, pisos novos, pintura fresca, eletrodomésticos modernos, tudo pago enquanto me diziam que o dinheiro estava apertado e precisavam da minha contribuição. A roupa de marca que Lucas usava para ir à escola. As saídas frequentes de Fernanda e Rodrigo para restaurantes, sempre com a desculpa de que precisavam de um descanso de cuidar de mim. Os presentes caros que compravam no Natal, enquanto para mim davam coisas práticas como remédios ou cuecas. Minha presença tinha se tornado puramente funcional. Era útil para lavar roupa, passar, cozinhar, quando Fernanda não tinha vontade, cuidar da casa quando eles saíam. Mas minha companhia, meus sentimentos, minhas opiniões, minhas experiências de vida, nada disso interessava a eles. Quando tentava contar histórias da minha juventude ou falar sobre Clarice, via como seus olhos se perdiam, como procuravam desculpas para ir a outro lugar. Era como se meu valor como pessoa tivesse sido reduzido unicamente à minha utilidade prática e econômica. Uma noite, enquanto estava deitado olhando o teto do meu quartinho, ouvi Fernanda e Rodrigo discutindo no quarto deles. As paredes eram finas, e embora falassem em voz baixa, conseguia escutar fragmentos da conversa. Não pode durar para sempre, dizia Rodrigo. Já está velho e se ficar doente, respondia Fernanda. Talvez seria melhor começar a procurar. Não conseguia escutar o resto, mas não precisava. Estavam falando do meu futuro, planejando o que fazer comigo quando eu já não fosse útil, ou quando me manter ficasse mais caro que os benefícios que eu proporcionava. No dia seguinte era quinta-feira, e como toda quinta-feira, Paula vinha me visitar à tarde. Mas desta vez, em vez de me alegrar com a visita, me preparei mentalmente para observar seu comportamento com a mesma atenção que tinha estado prestando ao de Fernanda. Paula chegou às 4 da tarde, como sempre, mas imediatamente notei que trazia uma sacola grande. "Oi, pai", me disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Como o senhor está?" Conversamos durante alguns minutos sobre coisas sem importância, mas eu podia sentir que havia algo mais na mente dela. Finalmente, Paula tirou da sacola uma pilha de papéis. "Pai, Diego e eu temos pensado na sua situação aqui com a Fernanda", começou a dizer. "E achamos que talvez seria bom o senhor ter algumas opções, sabe, por precaução.
Os papéis eram folhetos de casas de repouso para idosos, lugares que se anunciavam como residências de luxo para a terceira idade. Paula os estendeu sobre a mesa como se fossem opções de férias. Olha, pai, este lugar tem jardins lindos, atividades para os residentes, atendimento médico 24 horas, dizia Paula com entusiasmo fingido. E este outro tem piscina e salão de festas. O senhor poderia fazer muitos amigos da sua idade. Peguei um dos folhetos e vi o preço mensal. Era exatamente o valor da minha aposentadoria completa. Não era coincidência. Paula tinha pesquisado especificamente lugares que custassem todo o meu dinheiro, para que, se eu fosse embora, não me sobrasse nada para ser independente. E por que você acha que eu preciso disso, filha? Perguntei com voz calma, embora por dentro sentisse uma mistura de dor e raiva. Paula se mexeu desconfortável na cadeira. Bem, pai, o senhor não é mais tão jovem e a Fernanda às vezes parece estressada. Achamos que talvez num lugar especializado o senhor estaria melhor atendido. Especializado. Como se eu fosse um doente mental que precisava de cuidados especiais. Como se morar com minha própria família fosse uma carga pesada demais para eles. A Fernanda pediu que você trouxesse isso? Perguntei diretamente. Paula ficou vermelha e gaguejou um pouco antes de responder. Bem, todos nós temos conversado e achamos que talvez... Ela não conseguiu terminar a frase porque ambos sabíamos o que estava acontecendo. Meus 3 filhos tinham se posto de acordo para me convencer a ir para uma casa de repouso e deixar minha aposentadoria completa para eles. Provavelmente já tinham calculado como dividir o dinheiro que economizariam ao não ter que me manter. Aquela noite, depois que Paula foi embora com seus folhetos debaixo do braço e uma expressão de derrota no rosto, me sentei na minha cama e chorei pela primeira vez em semanas. Mas não chorei de autopiedade. Chorei de raiva. Raiva de mim mesmo por ter sido tão cego durante tanto tempo. Raiva dos meus filhos por planejarem meu futuro pelas minhas costas, como se eu fosse um móvel que atrapalhava. E raiva, porque finalmente entendia que todo o amor que tinha dado durante toda a minha vida não tinha sido correspondido. Tinha criado 3 pessoas que agora me viam como um problema a resolver. Mas no meio daquela tristeza, também senti algo mais. Determinação. Pela primeira vez em 4 anos sabia exatamente o que tinha que fazer. Já não ia permitir que decidissem por mim. Já não ia aceitar ser tratado como um estorvo na minha própria família. Já não ia fingir que não percebia o que estava acontecendo. Tinha chegado o momento de tomar as rédeas da minha própria vida, sem importar o que isso significasse para minhas relações familiares. Na sexta-feira de manhã, quando Fernanda saiu para trabalhar, peguei minha identidade e saí de casa. Tinha uma missão muito específica: ir ao banco onde recebia minha aposentadoria e falar com um gerente sobre minhas opções. Durante o caminho de ônibus, repassei mentalmente tudo que tinha observado durante aquela semana. As economias de Fernanda e Rodrigo, os planos de Paula para me mandar para uma casa de repouso, as conversas sobre meu dinheiro como se fosse deles. Tudo formava um padrão muito claro que não podia mais ignorar. No banco fui atendido por um rapaz muito educado chamado Felipe. Expliquei que queria informação sobre como administrar minha aposentadoria de maneira mais independente. Felipe me perguntou se havia algum problema com a forma que recebia meu dinheiro atualmente. E pela primeira vez em anos fui completamente honesto sobre minha situação. Contei como tinha estado dando metade da minha aposentadoria para gastos da casa, mas que tinha descoberto que talvez não fosse tão necessário como me tinham feito acreditar. Felipe me explicou todas minhas opções. Podia mudar a domiciliação da minha aposentadoria para outra conta em outro banco. Podia abrir uma conta poupança separada onde se depositaria automaticamente parte da minha aposentadoria cada mês. Também me informou sobre programas do governo para idosos que eu não conhecia, incluindo descontos em remédios, transporte gratuito e opções de moradia subsidiada para pessoas da terceira idade com renda limitada. Senhor Mauro, me disse Felipe no final da nossa conversa, quero que o senhor saiba que tem direito a administrar seu dinheiro como melhor lhe parecer. Ninguém,
Nem mesmo a família pode obrigar o senhor a usar sua aposentadoria de uma maneira que não o faça se sentir confortável. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me lembrando que eu tinha direitos, que meu dinheiro era meu, que minhas decisões importavam. Quando voltei para casa aquela tarde, Fernanda já tinha chegado do trabalho e estava na cozinha preparando o jantar. "Onde o senhor estava, pai?" me perguntou com aquele tom de repreensão que eu já conhecia bem. "Fui ao banco", respondi simplesmente. "Ao banco para quê?" Sua voz ficou tensa. "Para resolver alguns assuntos da minha aposentadoria", disse, e vi como o rosto dela se transformou. Era evidente que a ideia de eu ir ao banco sozinho resolver assuntos a deixava nervosa. Durante o jantar, Fernanda esteve mais calada que o normal. Rodrigo tentou fazer conversa sobre o trabalho, mas eu podia sentir a tensão no ar. Lucas, como sempre, comeu em silêncio enquanto via o celular. Mas havia algo diferente na dinâmica familiar aquela noite. Talvez fosse que eu já não me sentia como o convidado que tinha que ser agradecido por cada garfada de comida. Pela primeira vez em 4 anos me sentia como o dono do meu próprio destino. Depois do jantar, enquanto ajudava a lavar a louça, Fernanda finalmente juntou coragem para me perguntar diretamente sobre minha visita ao banco. "Pai, aconteceu algo com sua aposentadoria? Teve algum problema?" Olhei nos olhos dela e vi algo que não tinha visto em muito tempo. Medo. Fernanda tinha medo de que eu mudasse algo no arranjo que tanto convinha a eles. "Não, filha", disse com um sorriso sereno. "Só queria me informar sobre minhas opções. Um homem da minha idade deve estar preparado para qualquer coisa." Aquela noite, deitado na minha cama, refleti sobre como me sentia diferente depois de apenas uma semana de ter aberto os olhos para minha realidade. Já não era o avô submisso que aceitava tudo sem questionar. Já não era o pai que se sentia culpado por qualquer inconveniente que pudesse causar. Tinha me transformado num homem com informação, com opções, com um plano. E embora meus filhos ainda não soubessem, tudo estava prestes a mudar de uma maneira que nunca tinham imaginado. A transformação que estava ocorrendo dentro de mim não era só emocional, era prática, calculada, determinada. Durante 65 anos, tinha colocado as necessidades dos outros acima das minhas próprias. Tinha sido o marido perfeito, o pai sacrificado, o avô complacente. Mas agora tinha chegado o momento de ser algo que nunca tinha sido. Um homem que coloca a si mesmo em primeiro lugar. E quando finalmente fechei os olhos aquela noite, o fiz com um sorriso nos lábios, porque sabia que o próximo capítulo da minha vida seria completamente diferente do anterior. Foi numa manhã da semana seguinte quando tomei a decisão mais importante da minha vida. Acordei mais cedo que o costume. Preparei o café como sempre fazia, mas desta vez observei cada movimento, cada palavra, cada olhar com uma claridade que não tinha tido em anos. Fernanda reclamou que o café estava muito fraco. Rodrigo nem me olhou. E mais uma vez escutei comentários sobre como seria bom ter mais dinheiro disponível para os planos deles. Rodrigo chegou cedo aquele dia e se juntou à conversa sobre como organizar melhor os recursos da casa, incluindo, obviamente, minha aposentadoria. Naquele momento, uma calma estranha tomou conta de mim, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que estava procurando há tanto tempo. Eles queriam meu dinheiro, mas não me queriam. Queriam os benefícios de me ter ali, mas não minha presença verdadeira. Então decidi que ia dar a eles exatamente o que estavam pedindo. Durante os dias seguintes, comecei a tomar medidas silenciosas que ninguém notou. A primeira coisa que fiz foi voltar ao banco, desta vez com uma determinação férrea que me surpreendeu. Felipe, o gerente que tinha me atendido antes, ficou contente de me ver novamente. "Em que posso ajudá-lo hoje, Sr. Mauro?" me perguntou com um sorriso genuíno. "Quero transferir minha aposentadoria para outra conta", disse sem rodeios. "E quero que seja num banco diferente onde ninguém da minha família tenha acesso." Felipe me olhou com compreensão nos olhos, como se já tivesse visto casos similares antes. O processo foi mais simples do que imaginei.
Felipe me explicou que podia transferir minha aposentadoria para qualquer banco da minha escolha e que a mudança seria efetivada no próximo período de pagamento. Também me ajudou a abrir uma conta poupança, onde se depositaria automaticamente o dinheiro da venda do meu apartamento anterior, dinheiro que tinha mantido intacto durante 4 anos. Quando vi o extrato com a quantidade total que tinha disponível, fiquei sem palavras. Tinha esquecido que possuía dinheiro suficiente não só para ser independente, mas para viver confortavelmente durante muitos anos. Senhor Mauro, me disse Felipe enquanto revisávamos os papéis, o senhor considerou todas suas opções de moradia? Com a quantia que tem guardada mais sua aposentadoria mensal, poderia alugar um apartamento muito decente ou até comprar algo pequeno. Suas palavras me abriram um mundo de possibilidades que tinha esquecido que existiam. Durante 4 anos tinha vivido me sentindo como uma carga, como alguém que dependia da caridade dos filhos. Mas a realidade era completamente diferente. Eu tinha recursos suficientes para viver independentemente, com dignidade, sem pedir nada a ninguém. Depois do banco, caminhei pelo centro da cidade com uma sensação de liberdade que não tinha experimentado em décadas. Parei numa padaria e pedi um café com pão de queijo. Algo que não tinha feito em anos, porque Fernanda sempre dizia que gastar dinheiro em luxos não era necessário. Enquanto saboreava meu café, observei as pessoas passarem pela rua. Havia idosos caminhando sozinhos, homens da minha idade fazendo compras, casais mais velhos de mãos dadas. Toda aquela gente vivia suas vidas sem pedir permissão a ninguém, sem se sentir como uma carga. Porque eu tinha aceitado viver como um prisioneiro na casa da minha própria filha. Aquela tarde, decidi visitar meu velho amigo Roberto, que morava do outro lado da cidade. Tinha mantido contato telefônico com ele durante esses 4 anos, mas Fernanda sempre fazia cara feia quando eu mencionava que queria visitá-lo. É muito longe, pai, dizia Fernanda, e o transporte está muito caro. Mas aquele dia peguei o metrô e 2 ônibus, e cheguei à casa de Roberto sem pedir permissão a ninguém. A surpresa e alegria no rosto do meu amigo ao me ver foi algo que não tinha visto em muito tempo na minha própria casa. Mauro, que surpresa maravilhosa! Roberto me abraçou com um carinho genuíno que me fez lembrar o que era se sentir querido. Entre. Como você chegou até aqui? A Fernanda trouxe? Quando expliquei que tinha vindo sozinho, Roberto franziu a testa com preocupação. Está tudo bem, compadre? Te noto diferente. E ele tinha razão. Eu estava diferente. Pela primeira vez em 4 anos me sentia como o Mauro que tinha sido antes. O homem forte que tinha criado 3 filhos trabalhando dia e noite. O que tinha enfrentado a vida sem medo. Passamos toda a tarde conversando e pela primeira vez em muito tempo, pude falar livremente sobre minha situação, sem sentir que estava traindo minha família. Roberto me escutou com atenção, sem julgar, sem interromper. Quando terminei de contar tudo o que tinha estado vivendo, Roberto ficou calado por um momento longo. Mauro, me disse finalmente, o que você está me contando não está certo. Nenhum pai deveria viver assim, se sentindo como um estorbo na casa dos próprios filhos. O que você faria no meu lugar? Perguntei. Roberto me olhou diretamente nos olhos. Compadre, eu tenho um quarto desocupado aqui em casa. Meu filho casou e foi embora há 3 anos, e desde então esse quarto está vazio. Se você quisesse, poderia ficar aqui comigo. Poderíamos nos fazer companhia, dividir os gastos, viver tranquilos sem que ninguém nos faça sentir como cargas. Sua oferta me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo senti uma emoção que não tinha experimentado em anos. Esperança. Você fala sério, Roberto? Perguntei. Completamente sério, respondeu ele. Olha, Mauro, a gente já tem 60 e tantos anos. Já criamos nossos filhos, já cumprimos com nossas obrigações como pais e maridos. Agora é hora de viver para nós mesmos. E se nossos filhos não conseguem nos apreciar como merecemos, então é perda deles, não nossa. As palavras de Roberto ressoaram no meu coração como um eco de tudo que tinha estado sentindo, mas não tinha me atrevido a expressar. Voltei para a casa de Fernanda aquela noite com uma sensação completamente nova.
Já não me sentia como um prisioneiro voltando para sua cela. Me sentia como um homem com opções, com planos, com um futuro que dependia unicamente das minhas próprias decisões. Quando Fernanda me viu chegar, imediatamente começou com suas perguntas e reclamações. Onde o senhor esteve o dia todo, pai? Cheguei do trabalho e não estava aqui. Fiquei muito preocupada. Mas desta vez suas palavras não me afetaram como antes. Fui visitar o Roberto. Disse simplesmente. O Roberto, como chegou até lá? Por que não me avisou? A irritação na voz dela era evidente. Fernanda, tenho 65 anos. Não sou uma criança. Posso ir onde quiser sem pedir permissão. Minha resposta a surpreendeu. Claramente não esperava essa atitude da minha parte. Bem, sim, mas poderia ter acontecido alguma coisa. Na sua idade não deveria andar sozinho pela cidade. Na sua idade, como se ser mais velho me transformasse automaticamente em incapaz de tomar minhas próprias decisões. Durante o jantar, notei que Fernanda estava mais observadora que o normal. Me olhava como se estivesse tentando decifrar o que tinha mudado em mim. Rodrigo também parecia perceber a diferença, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. Lucas, como sempre, estava absorto no celular, mas havia algo no ambiente familiar que tinha mudado. Uma tensão nova que não existia antes. Era como se eles pudessem sentir que seu controle sobre mim estava se enfraquecendo, embora ainda não entendessem por quê. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça, Fernanda finalmente se animou a me perguntar diretamente sobre meu comportamento. Pai, está tudo bem? O senhor está diferente ultimamente. Era minha oportunidade para ser honesto, para explicar como me sentia, para tentar consertar nossa relação, mas algo me deteve. Talvez fosse que sabia que Fernanda não estava perguntando por que realmente se preocupava com meus sentimentos, mas porque temia que sua fonte de renda extra estivesse em perigo. Estou bem, filha, disse com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Só tenho refletido sobre minha vida, sobre o futuro. Fernanda me olhou com desconfiança. Que tipo de reflexões? Podia escutar a preocupação na voz dela, mas não era preocupação pelo meu bem-estar emocional. Era preocupação pelo que minhas reflexões poderiam significar para os planos financeiros dela. Reflexões normais de um homem da minha idade. Respondi vagamente. Sobre o que quero fazer com o tempo que me resta. Aquela noite, deitado na minha cama estreita, comecei a planejar minha saída com detalhes. Já tinha onde ir. Roberto tinha me oferecido sua casa com genuíno carinho. Já tinha os recursos financeiros, minha aposentadoria transferida e minhas economias intactas. Só precisava decidir quando e como fazer. Queria que fosse de uma maneira que enviasse uma mensagem clara. Que eu não era o idoso indefeso que eles acreditavam que eu fosse, mas sim um homem capaz de tomar decisões importantes sobre a própria vida. Os dias seguintes os dediquei a observar mais cuidadosamente as rotinas da casa. Fernanda saía para trabalhar às 8 da manhã e voltava às 5. Rodrigo saía às 7 e voltava às 6. Lucas ia para a escola às 7h30 e voltava às 2h30. Isso me dava uma janela de tempo nas manhãs quando a casa estava completamente vazia. Era o momento perfeito para executar meu plano, sem confrontos desnecessários. Também comecei a separar discretamente minhas pertences mais importantes. Não tinha muitas coisas. 4 anos morando num quarto pequeno não tinham me permitido acumular muitas posses. Mas havia algumas fotos de família, documentos importantes, um par de ferramentas que tinham pertencido ao meu pai e alguns livros que Clarice tinha me dado durante nosso casamento. Tudo cabia numa mala pequena que tinha guardado embaixo da cama desde que cheguei naquela casa. Uma tarde, enquanto Fernanda estava no trabalho, liguei para Roberto para confirmar nossos planos. Compadre, disse, decidi aceitar sua oferta. Quando posso me mudar com você? Roberto ficou tão emocionado que quase gritou pelo telefone. Quando você quiser, Mauro. A casa está pronta, o quarto está limpo e eu estou animado de te ter aqui. Decidimos que eu me mudaria na sexta-feira seguinte de manhã, quando todos estivessem fora de casa. Durante os dias prévios à minha partida,
Observei minha família com uma mistura de tristeza e determinação. Parte de mim esperava que alguém notasse meu afastamento emocional, que alguém perguntasse se eu estava bem, que alguém demonstrasse interesse genuíno no meu bem-estar. Mas não aconteceu. Fernanda continuava reclamando dos gastos e fazendo planos que incluíam meu dinheiro. Rodrigo continuava me ignorando completamente. Lucas continuava me tratando como se eu fosse invisível. E eu continuava sendo o avô silencioso que cozinhava, limpava e pagava as contas sem receber nada em troca, além de um teto sobre minha cabeça. Na quinta-feira à noite, minha última noite naquela casa, não consegui dormir. Não por nervos ou medo, mas por uma estranha sensação de liberdade antecipada. Durante 4 anos tinha dormido naquela cama sentindo que era um convidado temporário na casa da minha filha. Mas aquela noite sabia que nunca mais ia acordar me sentindo como uma carga para ninguém. Nunca mais ia ter que pedir permissão para sair, ou justificar como gastava meu dinheiro, ou escutar conversas sobre meu futuro, como se eu não tivesse voz nem voto nas decisões. A sexta-feira amanheceu nublada, mas para mim era o dia mais brilhante que tinha tido em anos. Esperei até que toda a família saísse como tinha planejado. Fernanda se despediu de mim com seu beijo rotineiro na bochecha. Tenha um bom dia, pai. A gente se vê à tarde. Mas quando voltasse aquela tarde já não me encontraria ali. Rodrigo saiu sem nem me dizer tchau, como sempre. Lucas gritou, até logo, vô, da porta sem se virar para me ver. Era perfeito. Uma despedida completamente normal para o que seria tudo menos uma saída normal. 1 hora depois que saíram, Roberto chegou com um táxi como tínhamos combinado. Vê-lo parado na porta da casa de Fernanda, sorrindo e pronto para me levar à minha nova vida, me encheu de uma emoção que não tinha sentido em décadas. Está pronto, compadre? Me perguntou. Mais que pronto, respondi enquanto carregava minha mala pequena. Era tudo o que precisava de 4 anos vividos naquela casa. Antes de ir embora, deixei uma carta na mesa da cozinha. Tinha escrito durante a madrugada, pesando cada palavra cuidadosamente. Não queria ser cruel, mas sim ser claro. A carta dizia: querida família, durante 4 anos vivi aqui me sentindo como um convidado que deve ganhar seu lugar todos os dias. Escutei suas conversas sobre meu dinheiro como se fosse de vocês. Vi seus planos para meu futuro sem me consultar. E senti como minha presença se tornou mais uma carga que uma bênção. Já que deixaram muito claro que o que mais valorizam em mim é minha aposentadoria, decidi levá-la comigo. Estarei bem, não se preocupem comigo. E espero que algum dia entendam que um pai merece ser tratado com respeito e carinho, não só como uma fonte de renda, com amor, mas também com dignidade, Mauro. Quando o táxi se afastou da casa onde tinha morado os últimos 4 anos, não olhei para trás. Não por rancor, mas porque finalmente estava olhando para frente, para uma nova vida onde seria respeitado, valorizado e onde minhas decisões importariam. Roberto segurou minha mão durante a viagem e me disse: Mauro, você está fazendo o certo. Às vezes temos que nos afastar das pessoas que amamos para ensiná-las a nos valorizar. E enquanto o táxi avançava pelas ruas da cidade, eu sorria sabendo que pela primeira vez em 4 anos, estava tomando o controle da minha própria história. A carta que deixei na mesa era curta e direta, mas cada palavra tinha sido escolhida cuidadosamente. Fernanda me ligou desesperada no mesmo dia, chorando e gritando pelo telefone, perguntando onde eu estava e exigindo que voltasse para casa imediatamente. Rodrigo estava ao fundo gritando sobre as contas que venceriam no fim do mês. Mas pela primeira vez na minha vida desliguei o telefone na cara da minha própria filha e mantive minha decisão firme. Marcelo apareceu na casa de Roberto 2 dias depois tentando me convencer a voltar. Mas quando viu que eu estava bem instalado, que tinha tomado todas as precauções sozinho e que não demonstrava nenhum arrependimento, percebeu que algo tinha mudado definitivamente em mim. As primeiras semanas na casa de Roberto foram uma revelação completa. Acordar toda manhã sem a sensação de que era um incômodo para alguém. Tomar café tranquilamente enquanto conversávamos sobre nossos planos do dia.
Poder assistir televisão sem que alguém suspirasse porque eu tinha escolhido o programa. Roberto se transformou em mais que um amigo. Se transformou no irmão que nunca tive. Nossas conversas eram reais, profundas, cheias de respeito mútuo. Quando eu falava sobre meu passado, ele me escutava com genuíno interesse. Quando ele me contava sobre suas experiências, eu o escutava sem pressa, sem pensar em outras coisas que tinha que fazer. Minha aposentadoria, que antes se diluía nas necessidades de uma casa inteira, agora me permitia viver com dignidade e até alguns pequenos luxos que nunca tinha me permitido. Roberto e eu dividíamos os gastos da casa de maneira equitativa, mas ainda assim me sobrava dinheiro para comprar roupa nova, para ir ao barbeiro, para convidar Roberto para almoçar em restaurantes bons. Pela primeira vez em 4 anos me senti realmente vivo e valorizado. Quando Paula veio me visitar um mês depois, chorando e pedindo desculpas, a recebi com carinho, mas deixei claro que minha decisão não mudaria. Roberto tinha um grupo de amigos que se reunia todos os domingos no clube do bairro para jogar dominó e conversar. No começo me dava vergonha me juntar a eles, mas Roberto insistiu que eu o acompanhasse. Mauro, me disse, esses caras vão entender perfeitamente o que você viveu. Muitos de nós passamos por situações similares. E ele tinha razão. Quando conheci seu Osvaldo, seu Antônio e seu Jorge, descobri que não era o único homem mais velho que tinha tido problemas com filhos adultos que não valorizavam os pais. Era como pertencer a um clube que nunca tinha sabido que existia. Seu Osvaldo me contou como o filho tinha tentado vender a casa dele por menos do valor para ficar com o dinheiro. Seu Antônio tinha descoberto que a nora estava usando o cartão dele sem permissão para compras pessoais. Seu Jorge tinha sido praticamente prisioneiro na própria casa porque a família o tinha convencido de que estava velho demais para sair sozinho. Todos esses homens tinham tido que tomar decisões difíceis para recuperar sua dignidade, e todos me receberam como um irmão que finalmente tinha encontrado a coragem para se defender. Durante aqueles primeiros meses, Fernanda tentou várias vezes me convencer a voltar, prometendo que tudo seria diferente. Mas eu tinha aprendido que as promessas feitas a partir do desespero raramente são duradouras. Cada vez que conversávamos eu respondia com carinho, mas com firmeza. Já dei minha vida inteira para vocês. Agora é hora de viver para mim mesmo. Quando Fernanda fazia sua última tentativa, 3 meses depois da minha partida, chorando e implorando no portão da casa de Roberto, eu a olhei através da janela e sussurrei baixinho as palavras que selaram meu destino para sempre. Vocês queriam que eu desaparecesse. Então foi exatamente o que fiz. Lucas foi o único que conseguiu tocar meu coração quando veio me visitar 2 meses depois de tudo. Era um sábado de tarde e Roberto estava no mercado quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, me encontrei com meu neto parado ali com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vô, me disse com uma voz quebrada que não tinha escutado desde que era pequeno. Eu posso entrar? Preciso falar com o senhor. Convidei-o a sentar na sala de Roberto, que agora também era minha sala, e esperei que ele encontrasse as palavras. Vô, sinto muito como tratamos o senhor. Começou Lucas sem conseguir me olhar nos olhos. No começo eu não entendia por que tinha ido embora. Meus pais diziam que o senhor tinha ficado maluco, que era uma fase da idade. Mas depois, quando o senhor não estava mais lá, percebi muitas coisas. Lucas me contou como a casa tinha mudado depois da minha partida. Sem minha contribuição econômica, Fernanda e Rodrigo tinham começado a brigar constantemente por dinheiro. Sem meus cuidados diários, a casa sempre estava desorganizada e suja. Sem minha comida caseira, comiam pizza e comida rápida, que custava muito mais do que eu gastava em ingredientes frescos. Mas o pior, continuou Lucas com lágrimas nos olhos, é que percebi que nunca perguntávamos como o senhor se sentia. Nunca pedíamos sua opinião sobre nada. Tratávamos o senhor como se fosse invisível, exceto quando precisávamos de alguma coisa. Meu neto tinha amadurecido muito naqueles meses, e pela primeira vez em anos pude ver o menino carinhoso que tinha sido antes da adolescência e do exemplo dos pais o transformarem em alguém indiferente comigo.
Expliquei para Lucas que às vezes temos que nos afastar das pessoas que amamos para que aprendam a nos valorizar de verdade. Não fui embora porque não amo vocês, disse. Fui embora porque me amo o suficiente para não aceitar ser tratado como um estorbo. Lucas me perguntou se algum dia eu poderia voltar e respondi com honestidade. Lucas, seu pai e sua mãe teriam que mudar muitas coisas para que eu considerasse voltar. E as mudanças verdadeiras levam tempo, não acontecem da noite para o dia. Depois daquela conversa com Lucas, comecei a receber ligações ocasionais dos meus outros filhos. Marcelo me ligava a cada 2 semanas para perguntar como eu estava, mas podia escutar o desconforto na voz dele. Era evidente que não sabia muito bem como se relacionar comigo, agora que eu não estava disponível para ele o tempo todo. Paula vinha me visitar uma vez por mês, mas nossas conversas eram tensas. Ela continuava tentando me convencer de que eu tinha exagerado minha reação, que as coisas não tinham estado tão ruins como eu percebia. Um dia Paula chegou à casa de Roberto com uma expressão especialmente séria. Pai, me disse depois dos cumprimentos de cortesia, tenho algo para contar. Fernanda e Rodrigo estão tendo problemas sérios de dinheiro. Sem sua aposentadoria não conseguem pagar todas as contas da casa. Rodrigo está pensando em procurar um segundo emprego e Fernanda está pensando em trabalhar tempo integral. A informação chegou até mim sem surpresa. Eu tinha calculado anos atrás quanto representava minha contribuição no orçamento familiar e sabia que minha partida teria consequências econômicas importantes. E o que você quer que eu faça a respeito? Perguntei para Paula com genuína curiosidade. Bem, respondeu ela com desconforto. Pensávamos que talvez o senhor pudesse considerar ajudá-los um pouco, mesmo não morando com eles. Algo assim como uma ajuda familiar temporária. Ali estava de novo. A ideia de que meu dinheiro deveria estar disponível para meus filhos, sem importar como me tratavam. Paula, disse com voz calma, mas firme. Durante 4 anos ajudei Fernanda e Rodrigo, não só com dinheiro, mas com trabalho doméstico, cuidando do Lucas, mantendo a casa. Quando eles me ajudaram, quando se preocuparam com o meu bem-estar emocional, Paula tentou argumentar que a família deve se apoiar mutuamente, que os problemas se resolvem unidos. Mas eu já não estava interessado naqueles discursos sobre família, quando essa mesma família tinha me tratado como um objeto durante anos. Paula, se Fernanda e Rodrigo querem minha ajuda, vão ter que começar oferecendo desculpas sinceras. Não discursos sobre como interpretei mal as coisas, mas sim reconhecimento real de como me trataram. E depois teriam que demonstrar com fatos, não com palavras, que realmente mudaram. Os meses seguintes foram os mais tranquilos que tinha vivido em anos. Roberto e eu desenvolvemos rotinas que nos faziam felizes a ambos. Acordávamos cedo, tomávamos café da manhã enquanto assistíamos o jornal, saíamos para caminhar no parque, fazíamos as compras juntos, cozinhávamos pratos que realmente gostávamos. Pelas tardes às vezes líamos, às vezes assistíamos futebol, às vezes simplesmente conversávamos sobre a vida. Era uma existência simples, mas profundamente satisfatória. Também comecei a descobrir aspectos de mim mesmo que tinha esquecido durante os anos de viver para outros. Descobri que gostava de marcenaria, algo que tinha feito quando era jovem, mas tinha abandonado quando me casei. Roberto me acompanhou para comprar ferramentas e logo tínhamos uma pequena oficina improvisada na garagem. Minhas primeiras peças eram toscas, mas a cada tentativa melhorava. E mais importante ainda, desfrutava o processo de criar algo bonito só para mim. Um dia, enquanto fazia uma prateleira de madeira, Roberto me disse algo que ficou gravado no meu coração. Mauro, olhe para você. Tem 65 anos e está apenas começando a viver sua própria vida. Imagine tudo o que pode fazer nos anos que lhe restam. E ele tinha razão. Durante décadas tinha vivido minha vida em função de outros. Primeiro minha esposa, depois meus filhos, depois meus netos. Mas agora, pela primeira vez, estava vivendo em função dos meus próprios desejos e necessidades. A transformação na minha aparência também foi notável. Com o dinheiro que antes gastava contribuindo para uma casa onde não era apreciado, agora podia me cuidar melhor.
Cortei o cabelo num estilo mais moderno. Comprei roupas que me agradavam em vez da roupa prática que Fernanda sempre me recomendava, e até me atrevi a usar óculos novos que me faziam sentir mais jovem. Quando os amigos de Roberto me viam, comentavam sobre como eu estava bem, sobre a luz que tinha nos olhos. 6 meses depois da minha partida, recebi uma ligação inesperada. Era Fernanda, mas seu tom era completamente diferente das ligações anteriores. Não havia exigências, não havia recriminações, não havia tentativas de manipulação. Pai, me disse com voz humilde, poderíamos conversar? Não para pedir que volte, mas para falar de verdade. Acho que preciso entender muitas coisas. Aceitei me encontrar com ela num restaurante neutro, longe tanto da casa dela como da casa de Roberto. Quando cheguei ao restaurante, Fernanda já estava ali e me surpreendeu ver como estava acabada. Tinha perdido peso, tinha olheiras e o cabelo estava descuidado. Parecia uma mulher que tinha estado carregando muito estresse. Sentamos um de frente para o outro e pela primeira vez em anos Fernanda me olhou realmente nos olhos. Pai, começou a dizer, tenho pensado muito no que aconteceu e acho que o senhor tinha razão em muitas coisas. Fernanda me contou como tinham sido aqueles meses sem mim. Os problemas econômicos eram só a ponta do iceberg. Rodrigo e ela brigavam constantemente, culpando um ao outro pela situação. Lucas tinha começado a recriminá-los pelo tratamento que tinham me dado, dizendo que se envergonhava de como tinham agido. A casa sempre estava suja porque nenhum dos dois tinha tempo para mantê-la como eu mantinha. Comiam mal. Gastavam mais dinheiro em comida pronta e a convivência familiar tinha se tornado tensa e desagradável. Mas o pior, me disse Fernanda com lágrimas nos olhos, é que percebi que perdi meu pai. Não só porque o senhor foi embora de casa, mas porque faz anos que deixei de vê-lo como meu pai. Via o senhor como alguém que me ajudava com meus problemas. Nunca me perguntei se o senhor tinha problemas próprios, se precisava de algo de mim, se sentia querido ou valorizado. Era a primeira vez em anos que Fernanda falava de mim como uma pessoa com sentimentos e necessidades próprias, não como uma função que eu cumpria na vida dela. Perguntei a Fernanda o que esperava daquela conversa. Não espero que volte, me disse. Depois de tudo o que aconteceu, entendo que pode ser impossível, mas queria pedir perdão. Perdão por tratá-lo como se fosse invisível. Perdão por falar do seu dinheiro como se fosse nosso. Perdão por não valorizar tudo que fez por nós durante tantos anos. Suas desculpas soavam sinceras, mas eu tinha aprendido a ser cauteloso. As desculpas são fáceis de dar quando as consequências dos erros se tornam inconvenientes. Fernanda, disse depois de escutar tudo o que tinha a dizer, agradeço suas desculpas, mas as desculpas são só o primeiro passo. Se realmente quer reparar nossa relação, vai levar tempo e vai requerer mudanças reais no seu comportamento, não só nas suas palavras. Fernanda me perguntou o que teria que fazer para demonstrar que tinha mudado, e dei uma resposta que ela não esperava. Primeiro, aprenda a viver sem depender de mim. Resolva seus problemas financeiros com seus próprios recursos. Demonstre que pode me valorizar por quem sou, não pelo que posso fazer por você. Quando saímos do restaurante, Fernanda me perguntou se podia me abraçar. Aceitei, mas foi um abraço diferente dos que tínhamos compartilhado em anos. Não era o abraço rotineiro de uma filha cumprindo as formalidades. Era o abraço de uma mulher que finalmente entendia que tinha perdido algo valioso e queria recuperá-lo. Posso visitá-lo de vez em quando? Me perguntou. Pode, respondi. Mas como convidada, não como alguém que tem direito de exigir meu tempo ou minha presença. Voltei para a casa de Roberto aquela tarde me sentindo estranhamente em paz. Não tinha perdoado completamente Fernanda, mas também não sentia o ressentimento amargo que tinha carregado durante meses. Tinha começado um processo de cura que talvez levasse anos para se completar, mas pelo menos tinha começado. Roberto me esperava com café quente e um sorriso curioso. Como foi, compadre? Me perguntou. Bem, respondi. Acho que Fernanda finalmente está começando a entender o que perdeu. Aquela noite,
Enquanto me preparava para dormir na minha cama no quarto que Roberto tinha me dado com tanto carinho, refleti sobre o caminho que tinha percorrido desde aquele sábado terrível, quando Fernanda falou da minha aposentadoria como se fosse dela. Tinha passado de ser um homem invisível, na casa da própria filha, a ser um homem respeitado e valorizado na casa de um verdadeiro amigo. Tinha aprendido que o amor próprio não é egoísmo, mas sim sobrevivência. E tinha descoberto que nunca é tarde demais para mudar sua vida, quando você tem a coragem de tomar decisões difíceis. Quando finalmente fechei os olhos aquela noite, o fiz com um sorriso nos lábios, porque sabia que tinha recuperado algo que tinha perdido durante anos: minha dignidade. E isso valia mais que qualquer aposentadoria, mais que qualquer comodidade, mais que qualquer relação familiar que me custasse meu autorrespeito. Tinha aprendido que às vezes o amor maior que você pode dar às pessoas que ama é ensiná-las a valorizar você, mesmo que isso signifique se afastar delas. Um ano depois da minha decisão, a vida tinha encontrado um novo ritmo, muito mais gentil e respeitoso comigo mesmo. Todas as manhãs tomava meu café, olhando para o jardim de Roberto, observando os pássaros que vinham beber água na pequena fonte que tínhamos instalado juntos. Já não havia pressa, já não havia exigências silenciosas, já não havia aquela sensação constante de estar incomodando alguém com minha presença. Descobri que tinha paixão por cuidar de plantas, algo que nunca tinha tido tempo para explorar quando vivia na correria de servir aos outros. Minhas mãos, antes sempre ocupadas com tarefas para a família, agora encontravam paz plantando sementes e regando flores que cresciam só porque eu queria vê-las crescer. Roberto tinha se convertido em mais que um amigo. Tinha se convertido no irmão que nunca tive. Nossas conversas de tarde, tomando café e compartilhando as pequenas alegrias e tristezas do dia, me fizeram perceber quanto tinha me esquecido de cultivar amizades verdadeiras. Nos fins de semana participávamos das atividades do centro comunitário, onde conheci outros homens com histórias parecidas com a minha, homens que também tinham tido que aprender a se valorizar depois de uma vida inteira se esquecendo de si mesmos. Durante esse tempo, meus filhos tinham começado a entender gradualmente a mensagem que tinha enviado com minha partida. Marcelo me visitava todo mês, sempre com uma atitude mais humilde que antes. Já não vinha para me pedir favores ou reclamar dos problemas dele esperando que eu os resolvesse. Agora vinha simplesmente para conversar, para me perguntar como eu estava, para me contar sobre a vida dele sem esperar nada em troca. Era uma relação mais madura, mais equilibrada, onde ele me via como uma pessoa completa e não só como o pai disposto a tudo. Paula tinha começado a me ligar toda semana, mas as ligações também tinham mudado. Já não eram conversas onde ela monopolizava o tempo falando dos problemas dela. Agora, me perguntava genuinamente sobre minhas atividades, sobre meus novos amigos, sobre meus projetos de marcenaria. Quando contei que tinha vendido minha primeira prateleira numa feira de artesanato local, a emoção dela foi autêntica. Pai, não sabia que o senhor tinha tanto talento, me disse. Fico muito feliz que esteja descobrindo novas facetas do senhor mesmo. Lucas tinha se convertido no meu visitante mais frequente e mais querido. Vinha me ver a cada 2 semanas e nossas conversas tinham recuperado a calidez que tinham tido quando ele era menino. Me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre seus planos para o futuro. Mas mais importante ainda, me escutava quando eu contava histórias da minha juventude, sobre a avó Clarice, sobre os velhos tempos. Era como se tivesse redescoberto o avô, não como um móvel na casa dele, mas como uma pessoa fascinante com uma vida rica em experiências. Fernanda levou mais tempo para se adaptar à nova dinâmica. Durante meses, as visitas foram tensas, cheias de tentativas falhadas de me convencer a voltar e de justificativas sobre por que as coisas tinham sido como foram. Mas aos poucos, especialmente depois da nossa conversa no restaurante, começou a mudar o enfoque. Em vez de falar sobre o que eu podia fazer por ela, começou a me perguntar o que ela podia fazer por mim. Foi uma mudança sutil, mas significativa, que não passou despercebida. Uma tarde de domingo,
Exatamente um ano depois daquele almoço familiar que tinha mudado tudo, Fernanda chegou à casa de Roberto com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dela. Pai, me disse depois de me cumprimentar, queria pedir um favor muito especial. Minha primeira reação foi de precaução. Durante décadas, os favores que meus filhos me pediam sempre implicavam sacrifícios da minha parte. Mas Fernanda continuou. Queria pedir que o Senhor me ensinasse a fazer suas receitas favoritas. Não porque precise que cozinhe para mim, mas porque quero aprender algo que o Senhor sabe fazer muito bem. Era a primeira vez em anos que um dos meus filhos me pedia para compartilhar conhecimento em vez de trabalho ou dinheiro. Passamos toda aquela tarde na cozinha de Roberto, onde ensinei Fernanda como fazer a moqueca de peixe que tanto gostava quando era menina. Enquanto cozinhávamos, conversamos de uma maneira que não tínhamos feito em décadas. Fernanda me contou sobre os problemas que tinha tido depois da minha partida, mas não para me culpar ou me manipular, mas sim para me explicar como aqueles problemas a tinham feito refletir sobre nossas relações familiares. Pai, me disse enquanto cortava a cebola, quando o senhor foi embora, no começo só pensei no inconveniente que era. Mas depois, quando a casa ficava tão vazia, tão fria, percebi que não era só sua ajuda que eu sentia falta. Era o Senhor, sua presença, suas histórias, sua forma de fazer tudo parecer um lar. Eram palavras que tinha esperado escutar durante anos, mas que chegavam no momento perfeito, quando eu já não precisava delas para me sentir completo, mas sim podia recebê-las como um presente. Roberto observou da sala enquanto Fernanda e eu cozinhávamos juntos e mais tarde me disse: Mauro, sua filha está aprendendo a ver você como pessoa, não só como pai. Isso é uma mudança muito importante. E ele tinha razão. Fernanda já não me falava com aquela mistura de carinho condescendente e expectativa que tinha caracterizado nossa relação durante anos. Me falava como a uma igual, como a um homem adulto cujas opiniões e sentimentos importavam. Quando recebi uma ligação de Lucas no meu aniversário de 66 anos, contando que estava indo bem na escola e que sentia saudade das nossas conversas, soube que tinha tomado a decisão correta. Ele era o único que tinha conseguido entender desde o princípio que minha distância não era raiva, mas sim necessidade de respeito. Vô, me disse pelo telefone, quero que saiba que o senhor me ensinou algo muito importante, que as pessoas mais velhas não são cargas, são tesouros, e que todos merecemos ser tratados com dignidade, sem importar a idade. Uma tarde, enquanto organizava uma caixa com fotografias antigas, encontrei uma carta que tinha começado a escrever para Fernanda semanas antes de tomar minha decisão final. Na carta eu tentava explicar meus sentimentos, pedir mais atenção, solicitar que me tratassem com mais carinho. Sorri ao ler aquelas palavras cheias de súplicas e pedidos, porque percebi como tinha mudado. Já não precisava pedir que me tratassem com dignidade. Simplesmente tinha escolhido viver onde isso ocorria naturalmente. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta na caixa, não como uma lembrança triste, mas como um símbolo de quem eu costumava ser antes de aprender que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Às vezes, o maior recomeço é o silêncio que escolhemos manter quando finalmente entendemos nosso próprio valor. Os domingos tinham se convertido no meu dia favorito da semana. Roberto e eu tínhamos estabelecido a tradição de convidar um dos amigos do grupo para almoçar. Cozinhávamos juntos, conversávamos sobre nossas vidas, ríamos com histórias do passado. Era exatamente o tipo de vida social que tinha ansiado durante anos. Conversas onde minha presença era valorizada, onde minhas opiniões eram escutadas, onde minha companhia era desfrutada genuinamente. Um domingo em particular, enquanto preparávamos um churrasco para seu Osvaldo, Roberto me fez uma pergunta que me fez refletir profundamente. Mauro, você se arrepende de algo do que aconteceu? Pensei cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para me valorizar, disse. Me arrependo de ter permitido que me tratassem mal durante tanto tempo, mas não me arrependo de ter tomado a decisão de mudar minha vida.
Essa decisão me devolveu minha dignidade. Ficamos curiosos para saber até onde chegou esta história. Desde onde você está nos lendo? Comente abaixo e conte o que acha sobre a decisão de Mauro. Você já fez alguma vez algo similar pelo seu próprio bem-estar? Meses depois, Fernanda me surpreendeu com uma proposta inesperada. Pai, me disse durante uma das visitas mensais, Rodrigo e eu temos conversado e queremos fazer algo pelo Senhor. Não para que volte a morar conosco, mas porque queremos demonstrar que realmente aprendemos. Me propôs que eles pagassem por uma viagem que eu quisesse fazer, algo que sempre tinha sonhado, mas nunca me tinha permitido. Era a primeira vez em décadas que alguém da minha família me oferecia algo sem esperar nada em troca. Não preciso de viagens caras, respondi. Mas se realmente querem fazer algo por mim, venham me visitar mais seguido. Não quando precisarem de algo, mas só porque querem passar tempo comigo. Fernanda sorriu com lágrimas nos olhos. Isso podemos fazer, pai. Isso sim podemos fazer. No final, a decisão mais importante da minha vida não tinha sido só deixar a casa de Fernanda. Tinha sido decidir que merecia ser tratado com respeito e amor. Tinha sido entender que aos 66 anos, ainda tinha direito à felicidade, à dignidade, a viver nos meus próprios termos. E quando Roberto e eu nos sentamos na nossa sala aquela noite tomando café e assistindo futebol, soube que tinha encontrado algo que tinha estado procurando toda a minha vida sem saber. Paz interior. A história de Mauro Nogueira não terminou quando deixou a casa da filha. Na realidade, começou aquele dia quando decidiu que seu valor como pessoa não dependia do que pudesse dar aos outros, mas sim do que estava disposto a aceitar para si mesmo. E essa lição, mais valiosa que qualquer aposentadoria, mais importante que qualquer herança, foi o presente que finalmente deu a si mesmo depois de uma vida inteira dando tudo aos demais. Porque às vezes o silêncio que escolhemos é mais eloquente que todas as palavras que poderíamos dizer. E às vezes, se afastar de quem amamos é a única maneira de ensiná-los a nos valorizar de verdade. 18 meses depois da minha partida, a vida tinha me mostrado que tomar aquela decisão difícil tinha sido o melhor presente que podia ter dado a mim mesmo. Roberto e eu tínhamos desenvolvido uma rotina que me trazia alegria genuína todos os dias. Acordávamos com o sol, preparávamos café juntos enquanto ouvíamos rádio e planejávamos o dia sem pressa nem pressão. A casa dele, que agora também era minha casa, tinha se transformado num verdadeiro lar onde eu era mais que bem-vindo. Era essencial. Minha oficina de marcenaria na garagem tinha crescido. O que começou como um hobby para passar o tempo tinha se transformado numa paixão que me dava propósito. Fazia prateleiras, caixas de ferramentas, molduras para quadros e vendia algumas peças nas feiras de artesanato do bairro. Não era pelo dinheiro, que não precisava, mas pela satisfação de criar algo com minhas próprias mãos e ver outras pessoas apreciarem meu trabalho. Seu Osvaldo, seu Antônio e seu Jorge tinham se tornado mais que amigos do dominó de domingo. Eram meus irmãos de batalha, homens que entendiam perfeitamente pelo que eu tinha passado porque tinham vivido situações similares. Compartilhávamos não só histórias de sofrimento, mas também de superação, de como cada um de nós tinha encontrado a coragem para dizer basta e reconstruir nossas vidas. Uma tarde, enquanto jogávamos dominó no clube, seu Antônio comentou algo que ressoou profundamente em todos nós. Sabe o que aprendi, rapazes? Que a gente passou a vida inteira sendo o que os outros precisavam que fôssemos. Maridos, pais, provedores, sempre colocando todo mundo na frente. Mas ninguém nos ensinou que também tínhamos direito de ser só nós mesmos. Suas palavras capturavam perfeitamente o que todos tínhamos experimentado. Durante décadas, nossa identidade tinha sido definida pelos papéis que desempenhávamos para outros. Mas agora, na terceira idade, finalmente tínhamos aprendido que ainda havia tempo para ser simplesmente nós mesmos. Marcelo tinha se tornado uma presença constante na minha vida, mas de uma maneira muito diferente do passado. Já não era o filho que aparecia só quando precisava de algo. Agora vinha regularmente,
Às vezes só para tomar um café e conversar, outras vezes para me ajudar com algum projeto na oficina. Tínhamos desenvolvido uma relação de respeito mútuo que nunca tinha existido antes. Uma vez ele me disse algo que me surpreendeu. Pai, sabe o que percebi? Que eu nunca realmente conheci o Senhor. Conhecia o Pai que trabalhava para nos sustentar, o Pai que resolvia nossos problemas, mas não conhecia o Mauro, o homem com seus próprios sonhos e vontades. Era uma admissão dolorosa, mas também era o começo de algo novo e melhor entre nós. Paula também tinha mudado sua forma de se relacionar comigo. Tinha abandonado completamente aquela atitude de quem faz um favor ao visitar o pai velho. Agora, quando vinha me ver, trazia genuíno interesse no que eu estava fazendo. Perguntava sobre meus projetos de marcenaria, queria saber sobre meus amigos, se interessava pelas histórias que eu contava. Uma vez me pediu para ensinar a ela como fazer uma caixa de madeira, porque queria dar de presente para a filha dela, minha neta. Passamos uma tarde inteira na oficina e enquanto trabalhávamos, Paula me disse: Pai, lamento muito que tenha levado tanto tempo para eu perceber quem o Senhor realmente é. Lucas continuava sendo meu maior orgulho e minha maior alegria. Agora, com 15 anos, tinha amadurecido de uma forma impressionante. Vinha me visitar toda semana, às vezes trazendo os deveres da escola para fazer na minha mesa enquanto eu trabalhava na oficina. Conversávamos sobre tudo: seus sonhos, seus medos, suas dúvidas sobre o futuro. Mas o mais importante era que ele realmente me escutava quando eu falava. Não era a escuta educada de quem está só esperando sua vez de falar, mas a escuta atenta de quem valoriza o que o outro tem a dizer. Um dia Lucas me trouxe uma redação que tinha escrito para essa escola. O tema era A Pessoa que Mais Me Inspirou. Com lágrimas nos olhos, li como meu neto tinha escrito sobre mim, sobre minha coragem de recomeçar aos 65 anos, sobre como eu tinha lhe ensinado que nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Professor deu 10, vô, me disse Lucas com orgulho. Mas o mais importante é que cada palavra que escrevi é verdade. Fernanda tinha se tornado uma filha diferente da que conhecia. As visitas mensais tinham se tornado semanais, mas não por obrigação ou culpa, e sim porque ela genuinamente parecia gostar de passar tempo comigo. Não falávamos mais sobre dinheiro, sobre o passado doloroso, sobre o que eu podia fazer por ela. Falávamos sobre livros que estávamos lendo, sobre notícias que víamos, sobre memórias felizes da infância dela. Era como se estivéssemos construindo uma nova relação sobre as ruínas da antiga. Rodrigo também tinha mudado. Nas poucas vezes que o via, quando vinha buscar Fernanda depois das visitas, sempre me cumprimentava com respeito genuíno. Não mais aquela cortesia fria e obrigatória, mas um respeito real. Uma vez ele me pediu desculpas diretamente. Senhor Mauro, me disse, quero que saiba que me envergonho muito de como o tratei. O senhor merecia muito mais respeito e consideração. Foram palavras simples, mas significavam muito vindas de um homem que tinha me ignorado durante anos. 2 anos depois da minha partida, recebi um convite que me surpreendeu. Fernanda estava organizando um almoço de família e me pedia, não exigia, que eu comparecesse. Sei que não temos direito de pedir isso, pai, me disse pelo telefone, mas gostaríamos muito que o senhor viesse. Só se sentir confortável, é claro. Depois de pensar cuidadosamente, decidi aceitar o convite. Roberto me incentivou a ir. Compadre, você não precisa voltar a morar com eles para ter uma relação com sua família. Vá, veja como estão as coisas, mas sempre saiba que tem sua casa aqui comigo. O almoço foi numa churrascaria, território neutro onde ninguém era anfitrião. Quando cheguei, todos os meus filhos estavam lá. Fernanda, Marcelo, Paula, seus cônjuges e meus netos. Mas a atmosfera era completamente diferente daquele sábado terrível de 2 anos atrás. Não havia tensão, não havia expectativas silenciosas, não havia aquela sensação de que eu era tolerado por obrigação. Fernanda me abraçou com carinho genuíno. Obrigada por vir, pai. Significa muito para todos nós. Durante o almoço, pela primeira vez em anos, me senti realmente parte da família. Não como o provedor,
Não como o ajudante, não como a solução para problemas financeiros, mas como o patriarca respeitado e amado. Meus filhos me faziam perguntas sobre minha vida, queriam saber sobre meus projetos, se interessavam genuinamente por meu bem-estar. Lucas me contou com entusiasmo sobre a escola. Paula me mostrou fotos da caixa de madeira que tinha feito seguindo minhas instruções. Marcelo me pediu conselho sobre um problema no trabalho, não esperando que eu o resolvesse, mas valorizando minha opinião. E Fernanda, minha Fernanda, me olhava com um carinho que não via em seus olhos desde que era criança. No final do almoço, Fernanda pediu a atenção de todos. Queria dizer algo. Começou com a voz embargada. Há 2 anos, nosso pai tomou a decisão mais difícil da vida dele. Foi embora porque não o tratávamos como ele merecia. E embora na época não entendêssemos, hoje sabemos que foi a melhor coisa que poderia ter feito. Ela continuou. Papai nos ensinou que o amor não é sobre controle, não é sobre dependência, não é sobre o que podemos tirar dos outros. Amor é sobre respeito, dignidade e valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que podem fazer por nós. Havia lágrimas nos olhos de todos, inclusive nos meus. Então quero propor um brinde, disse Fernanda levantando o copo, ao homem mais corajoso que conhecemos, ao pai que nos ensinou a lição mais importante das nossas vidas, mesmo que tenha custado a ele uma dor imensa, ao Mauro Nogueira, nosso pai, nosso herói. Todos levantaram os copos e brindaram. E naquele momento, sentado à mesa com minha família, finalmente me senti completo. Não porque tinha voltado para eles, mas porque eles tinham aprendido a vir até mim do jeito certo. Quando voltei para casa aquela noite, Roberto estava esperando acordado. Como foi? Me perguntou ansioso. Foi bom, respondi com um sorriso. Foi muito bom. Mas sabe o que foi melhor? Saber que tenho um lar para voltar aqui com você, onde sou valorizado todos os dias, não só em ocasiões especiais. Roberto sorriu e me abraçou. Esta é sua casa, compadre. Sempre será. Aquela noite, deitado na minha cama, refleti sobre os 2 anos que tinham passado. Tinha perdido tempo com minha família? Sim. Tinha sido doloroso? Imensamente. Mas tinha valido a pena? Absolutamente. Porque aquela dor temporária tinha resultado numa transformação permanente. Meus filhos tinham aprendido a me valorizar. Eu tinha aprendido a me valorizar. E nossas relações agora eram construídas sobre bases sólidas de respeito mútuo e amor genuíno. Nos meses seguintes, estabelecemos uma nova dinâmica familiar. Eu continuava morando com Roberto, mas via meus filhos regularmente. Fernanda vinha me visitar toda semana, às vezes trazendo Lucas, outras vezes sozinha. Marcelo e Paula vinham quinzenalmente. E uma vez por mês todos nos reuníamos para um almoço familiar, sempre em lugares neutros, sempre respeitando meus limites e minha independência. Minha oficina de marcenaria tinha crescido tanto que comecei a dar aulas para outros idosos do centro comunitário. Descobri que tinha talento não só para trabalhar com madeira, mas para ensinar. Ver outros homens da minha idade descobrindo novas paixões, assim como eu tinha descoberto, me enchia de satisfação. Seu Jorge começou a fazer brinquedos de madeira para os netos. Seu Osvaldo descobriu que gostava de fazer móveis em miniatura. Seu Antônio passou a restaurar móveis antigos. Todos nós tínhamos encontrado uma nova razão de viver, uma nova forma de nos sentir úteis e valorizados. Um dia, enquanto ensinava uma aula no centro comunitário, um homem mais jovem apareceu na porta. Tinha uns 50 anos e parecia nervoso. Com licença, disse ele. Posso falar com o Sr. Mauro? Saímos para conversar e ele me contou sua história. Estava passando pela mesma situação que eu tinha passado, morando com a filha, sentindo-se desvalorizado, sendo tratado como uma fonte de renda. Um amigo me contou sua história, me disse. E eu queria saber, como o senhor encontrou coragem para fazer o que fez? Passamos 2 horas conversando. Contei minha história completa, não escondendo a dor, mas também não escondendo a libertação que tinha sentido. A coragem não vem de uma vez, disse a ele.
Vem aos poucos quando você finalmente entende que merece mais. Quando percebe que se valorizar não é egoísmo, é sobrevivência. O homem foi embora com os olhos cheios de lágrimas, mas também com algo mais: esperança. E percebi que minha história, que tinha começado como uma tragédia pessoal, agora podia servir para ajudar outros que estavam passando pelo mesmo. Roberto e eu celebramos meu aniversário de 67 anos com uma festa na casa. Convidamos todos os amigos do grupo de dominó, meus filhos e netos, e alguns vizinhos que tinham se tornado amigos. A casa estava cheia de vida, de risadas, de carinho genuíno. Enquanto olhava ao redor, para todas aquelas pessoas que tinham se tornado minha família escolhida, e minha família de sangue aprendendo a ser família de verdade, me senti o homem mais rico do mundo. Fernanda me deu um presente que me fez chorar. Era um álbum de fotos que ela tinha montado, com imagens de toda a minha vida. Fotos de quando eu era jovem com Clarice. Fotos dos meus filhos pequenos. Fotos de momentos felizes que eu pensava que tinham sido esquecidos. Queria que o senhor soubesse, me disse Fernanda, que não esquecemos de nada. Lembramos de cada sacrifício, de cada noite que o senhor trabalhou até tarde, de cada vez que nos colocou antes do senhor mesmo. Só demoramos muito tempo para demonstrar que lembrávamos. Na última página do álbum havia uma foto recente minha na oficina, concentrado trabalhando numa peça de madeira. Embaixo, Fernanda tinha escrito: ao homem que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para se valorizar, que nunca é tarde para escolher a felicidade. Com todo o nosso amor e respeito, seus filhos. Lucas me deu um presente diferente. Um caderno encadernado artesanalmente. Para que o senhor escreva suas histórias, vô, me disse. Suas experiências, seus conselhos, tudo o que quiser deixar registrado. Porque suas histórias são importantes e merecem ser preservadas. Aquela noite, depois que todos foram embora e Roberto e eu estávamos limpando a casa juntos, meu amigo me disse: sabe, Mauro, quando você chegou aqui há 2 anos, eu via um homem quebrado, ferido, perdido. Hoje vejo um homem completo, feliz, em paz. Você não só se salvou, você também salvou sua família. Ensinou a eles o que realmente importa. Suas palavras me tocaram profundamente porque eram verdadeiras. Eu não tinha só mudado minha vida, tinha mudado a dinâmica de toda a minha família. E essa mudança tinha começado no momento em que escolhi me valorizar. 3 anos depois da minha partida, algo inesperado aconteceu. Roberto me chamou para uma conversa séria uma noite. Compadre, me disse, preciso contar uma coisa. Meu filho me ligou. Ele e a esposa vão se mudar para o exterior por causa do trabalho, e querem que eu vá com eles. Senti meu coração apertar. Roberto tinha se tornado mais que um amigo. Era meu irmão, meu companheiro de jornada. A ideia de perdê-lo me assustava. E você quer ir? Perguntei, tentando esconder minha preocupação. Roberto suspirou. Parte de mim quer conhecer outros lugares, passar tempo com meu filho e meus netos. Mas outra parte não quer deixar você. Não quer deixar nossa vida aqui. Coloquei a mão no ombro dele. Roberto, você me ensinou que nunca é tarde para viver a própria vida. Se essa é uma oportunidade que você quer aproveitar, deve ir. Não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Mas e a casa? Perguntou ele. Eu estava pensando, que tal se você ficasse morando aqui? Não vou vender. Só vou alugar para você por um valor simbólico. Assim você tem seu próprio espaço, e eu tenho a tranquilidade de saber que a casa está em boas mãos. Era uma oferta generosa demais. Roberto, eu não posso aceitar isso. É muita generosidade. Compadre, você me deu companhia quando eu estava sozinho. Me deu amizade verdadeira. Me ajudou a transformar esta casa num lar novamente. Não é generosidade, é gratidão. 2 meses depois, Roberto partiu para a Alemanha. A despedida foi dolorosa, mas também cheia de promessas de manter contato e visitas futuras. E pela primeira vez em 3 anos, me vi sozinho numa casa. Mas não era a solidão desoladora de antes. Era uma solidão escolhida, tranquila, cheia de possibilidades.
Transformei o quarto de Roberto num ateliê maior de marcenaria. Comprei mais ferramentas, mais madeira, mais materiais. Meu hobby tinha se tornado uma paixão séria, e eu queria expandir. Comecei a aceitar encomendas personalizadas, móveis sob medida, restaurações, peças decorativas. A casa que tinha sido de Roberto agora era verdadeiramente minha, e cada cômodo refletia quem eu era. Fernanda ofereceu-se mudar comigo para me fazer companhia, mas recusei gentilmente. Filha, aprendi a gostar da minha própria companhia. E além disso, você tem sua própria família para cuidar. Mas pode me visitar sempre que quiser. E ela visitava. Toda semana, religiosamente. Às vezes trazia Lucas, outras vezes vinha sozinha. Desenvolvemos uma tradição. Toda quinta-feira ela vinha jantar comigo, e eu ensinava a ela uma receita diferente que Clarice costumava fazer. Era nossa forma de manter viva a memória da mulher que ambos amávamos, e também nossa forma de reconstruir os anos que tínhamos perdido. Marcelo começou a trazer os filhos para passar os sábados comigo. Descobri que tinha 2 netos que mal conhecia, porque Marcelo raramente os levava às reuniões familiares antigas. Agora, passávamos os sábados na oficina, onde eu ensinava as crianças a trabalhar com madeira, a usar ferramentas com segurança, a criar coisas com as próprias mãos. Era uma alegria que não sabia que estava perdendo. Paula me surpreendeu um dia, aparecendo com uma proposta. Pai, estou pensando em abrir uma loja de móveis artesanais. Produtos feitos por artesãos locais, especialmente idosos. Seria uma forma de valorizar o trabalho manual e dar oportunidade para pessoas como o senhor. O senhor toparia ser um dos fornecedores? Era uma proposta de negócios, mas vinda de um lugar de respeito e admiração genuínos. Aceitei, e nos meses seguintes minhas peças começaram a ser vendidas na loja de Paula. Não era sobre o dinheiro, que eu não precisava, mas sobre o reconhecimento, sobre saber que meu trabalho tinha valor, sobre me sentir produtivo e útil de uma forma que eu escolhia. A loja foi um sucesso. Paula contratou outros artesãos idosos do centro comunitário. Seu Jorge, seu Osvaldo, seu Antônio, todos começaram a vender suas criações ali. Viramos uma pequena comunidade de artesãos, cada um com seu estilo, cada um com sua história. E as pessoas adoravam não só os produtos, mas as histórias por trás deles. 4 anos depois da minha partida da casa de Fernanda, a vida tinha me mostrado que aquela decisão dolorosa tinha sido o catalisador para transformações que eu nunca tinha imaginado. Não só tinha recuperado minha dignidade e minha relação com meus filhos, mas tinha descoberto talentos que não sabia que tinha. Tinha feito amizades profundas, tinha encontrado propósito e alegria na terceira idade. Um dia, enquanto trabalhava numa cadeira de balanço encomendada, recebi a visita de um repórter de jornal local. Paula tinha contado minha história para ele, e ele queria fazer uma matéria sobre idosos que reinventaram suas vidas. No começo hesitei. Não queria exposição. Não queria que minha história virasse sensacionalismo. Mas o repórter me convenceu. Senhor Mauro, sua história pode inspirar tantas pessoas que estão passando pela mesma situação. Quantos idosos estão sendo desvalorizados pelas próprias famílias e acham que não têm escolha? Sua história mostra que sempre há escolha. Concordei com a entrevista, mas sob uma condição, que também incluísse as histórias de seu Jorge, seu Osvaldo e seu Antônio. Nossas histórias juntas mostrariam que não era um caso isolado, mas sim um problema social que precisava ser discutido. A matéria saiu num domingo e teve uma repercussão que nenhum de nós esperava. Centenas de pessoas nos procuraram. Idosos contando suas próprias histórias de desvalorização familiar. Adultos reconhecendo que estavam tratando mal seus pais e querendo mudar. Famílias pedindo conselhos sobre como reconstruir relações quebradas. O centro comunitário organizou uma série de palestras onde nós, os 4 mosqueteiros, como nos apelidaram, compartilhávamos nossas experiências e oferecíamos orientação para outros idosos. Não éramos psicólogos nem assistentes sociais,
Mas nossas histórias reais de superação ressoavam de uma forma que teoria não poderia. Lucas, agora com 17 anos e prestes a entrar na faculdade, escolheu o tema da monografia do último ano do ensino médio baseado na minha história. A valorização do idoso na sociedade contemporânea. Um estudo de caso sobre autonomia e dignidade na terceira idade. Ele me entrevistou formalmente, gravou nossas conversas, entrevistou também meus filhos para ter diferentes perspectivas. Quando li a monografia finalizada, chorei de orgulho. Meu neto não só tinha entendido profundamente o que eu tinha vivido, mas tinha analisado criticamente os padrões sociais que levam famílias a desvalorizar os idosos. Ele recebeu a nota máxima e até foi convidado para apresentar o trabalho numa conferência sobre direitos dos idosos na cidade. 5 anos depois daquela decisão que mudou tudo, me encontrei sentado no meu ateliê, cercado de peças de madeira, ferramentas, projetos em andamento, fotos da família nas paredes. A casa era minha, a vida era minha, as escolhas eram minhas. Roberto me ligava toda semana da Alemanha para saber como eu estava. Meus filhos me visitavam regularmente, sempre com respeito e carinho genuínos. Meus netos me viam não como um fardo, mas como um exemplo de força e resiliência. Havia encontrado minha tribo no centro comunitário, um grupo de homens que, como eu, tinham aprendido que nunca é tarde para se valorizar. Naquele momento de reflexão, percebi algo profundo. Eu não tinha perdido 4 anos morando na casa de Fernanda. Aqueles anos tinham sido necessários para que eu chegasse ao ponto de ruptura que me forçou a mudar. Sem aquela dor, sem aquela humilhação, sem aquele momento de clareza no almoço de sábado, talvez nunca tivesse encontrado a coragem de escolher a mim mesmo. A jornada de Mauro Nogueira não era uma história de vingança ou de abandono familiar. Era uma história sobre a coragem de se valorizar quando todos ao redor tinham esquecido seu valor. Era sobre aprender que o amor verdadeiro não exige que você se diminua para caber nas expectativas alheias. Era sobre descobrir que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar, para se reinventar, para escolher a felicidade. Naquela tarde ensolarada, enquanto lixava a madeira de uma nova peça, sorri para mim mesmo. Tinha 69 anos, saúde razoável, uma família que finalmente me respeitava, amigos verdadeiros, uma paixão que me preenchia e, acima de tudo, tinha algo que tinha perdido durante anos e finalmente recuperado: minha dignidade. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquele Mauro de 65 anos, sentado naquele quartinho apertado, sentindo-se invisível e desvalorizado, diria: aguente firme. Está vindo uma tempestade, mas depois dela vem o sol mais bonito que você já viu. Você vai descobrir quem realmente é. Vai encontrar sua força. Vai ensinar seus filhos a lição mais importante: que respeito não se pede, se conquista escolhendo não aceitar menos do que você merece. E para todos aqueles que estão lendo esta história, vivendo situações similares, sentindo-se desvalorizados e invisíveis nas próprias casas, digo: você tem escolha. Sempre tem escolha. Pode ser a escolha mais difícil da sua vida. Pode custar lágrimas e noites sem dormir. Pode significar se afastar temporariamente de quem você ama. Mas no final, a escolha de se valorizar sempre, sempre vale a pena. Porque a maior herança que você pode deixar para seus filhos não é dinheiro, não é uma casa, não é bens materiais. É o exemplo de uma pessoa que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo quando todos esqueceram seu valor, nunca esqueceu de si mesma. É o exemplo de alguém que ensinou que dignidade não é negociável, que respeito é fundamental e que o amor verdadeiro nunca exige que você se anule. Mauro Nogueira tinha encontrado seu lugar no mundo. E naquele lugar, cercado de madeira, ferramentas, memórias reconstruídas e amor recuperado, ele era finalmente, completa e verdadeiramente livre.